Olá, aqui é Sheila Pereira, nutricionista e Master Coach de Emagrecimento Consciente. E esse é o programa Nutri News. E no programa de hoje, vamos falar sobre gordura localizada. E para isso eu convidei a minha colega e amiga Lara Mes. A Lara é biomédica com habilitação em estética e especialista em medicina chinesa. Seja muito bem-vinda, Lara. Obrigada, Sheila. Tudo bom, pessoal? Tudo bem, Lara, vamos falar um pouquinho desse assunto que atinge a maioria das pessoas, né? A gente sabe que há uma diferença muito grande entre se falar de excesso de peso e excesso de gordura. Exatamente. Né? E hoje a gente sabe que é mais importante a gente considerar o excesso de gordura do que propriamente o peso, porque às vezes a pessoa tem uma grande quantidade de massa muscular e isso vai interferir no peso, ao contrário da gordura que trazem enormes prejuízos, né? Até porque a massa muscular, ela tem um peso, né, 3 vezes maior que a gordura. Por exemplo, se a gente tem um volume de 1 litro de gordura e 1 litro de músculo, esse músculo é muito mais pesado que a gordura. Com certeza, né? Então, Lara, conta pra nós por que a gente estoca gordura. Então, pessoal, a gente estoca gordura por diversos motivos, né? O principal deles é que a gente precisa ter um aporte energético para fazer todas as nossas funções metabólicas, principalmente quando a gente está dormindo e não está ingerindo nenhum alimento, né? Então, o corpo precisa desse estoque de gordura para fazer suas funções hormonais, seu metabolismo. A própria digestão do alimento também consome muita energia, com certeza. né? Então, a gente sempre precisa ter um estoquezinho de energia, no caso. Sim. E bom, e como ocorre, né, essa formação da gordura? Então, a formação da gordura é um processo que ele é bem complexo, né? Eu dei uma simplificada aqui para ficar um pouco mais fácil de entender. Ele envolve diversas enzimas, diversos hormônios, né? Então, aqui eu vou falar um pouquinho da parte básica, que está envolvendo os carboidratos e a gordura que a gente ingere na nossa alimentação. Ok. Então, aqui na nossa alimentação, os alimentos contêm carboidratos, triglicerídeos e proteínas, né, basicamente. Eu vou falar só dos carboidratos e triglicerídeos para dar uma resumida, então, nesse processo. Então, depois que a gente ingere os alimentos, depois do processo de digestão, esses carboidratos são quebrados em glicose e os triglicerídeos são quebrados em ácidos graxos. É como se fossem minúsculas partículas, né, Lara, para o pessoal entender, né, quebra o alimento e viram, né, unidades mínimas e quase, né, necessitando de, não vistas a olho nu, né, Exatamente, são micropartículas. São as menores partículas daquele processo, né. Então, depois essa glicose, esse ácido gráfico vão parar na nossa corrente sanguínea. A glicose, então, vai ser consumida, né, por todo o nosso metabolismo como a principal fonte de energia do nosso corpo. O ácido graxo vai ser, então, absorvido pelo fígado, metabolizado de novo para a corrente sanguínea na forma de lipoproteínas, onde ele vai ser estocado nos adipócitos. São as células de gordura, as células né? de gordura. Então, aí a gente vai começando a inchar esses adipócitos, né? Sim, sim. E como é que a gente faz como essa gordura, né, ela é quebrada depois de estocada? Sim. Depois a quebra da gordura é o processo inverso da formação da gordura. Quando a gente tem uma taxa de glicose baixa no sangue, ocorre o envio de um sinal para o cérebro para que a gente queime a gordura que está estocada nos adipócitos, né? Então, esse ácido graxo que está nos adipócitos, ele vai ser distribuído na corrente sanguínea, onde o fígado vai metabolizar para a glicose de novo. Então, essa glicose vai ser queimada como forma normal. Sim. Bom, Lara, e quais as formas, né? Quais as melhores maneiras da gente quebrar essa gordura, que eu acho que é isso que a maioria das pessoas gostariam de saber, né? Sim. Então, para quebrar essa gordura, a gente vai precisar ter uma queima maior do que o nosso consumo, né? Então, tem aquela parte da questão da ingestão dos alimentos, né? Se a gente ingere 2.000 calorias por dia e a gente gasta 2.000, a gente vai manter um equilíbrio. Se a gente ingere 2.000 e gasta 1.500, a gente vai estocar. Temos 500 calorias na forma de estoque. Isso, né? De estoque. Então, para queimar, o que a gente precisa? O ideal é que a gente faça um exercício físico para aumentar essa queima ou uma dieta, né?
Para poder estar queimando mais do que a gente está consumindo. Nada mais é, né, pessoal, do que uma simples matemática. Exatamente. Né? Não tem muito segredo. Então, por isso que a gente precisa equilibrar esse gasto e esse consumo de energia para pelo menos manter o peso, né? Ou se quiser emagrecer, tem que gastar mais. Sim. E se quiser ganhar peso, tem que consumir mais do que o nosso organismo gasta. Exatamente. Né? Bom, e existem alternativas, né, para a gente quebrar essa gordura, Lara. Eu sei que existem, né? Sim. Mas quais, assim, tu considera mais efetiva, né? Que o pessoal diz, mas fazer exercício não ajuda nada, porque eu vou lá, me mato na academia e continuo com a barriga no mesmo lugar. Sim. O que acontece? Quando a gente faz um exercício, uma dieta, a gente não perde as células de gordura, né? Elas acabam apenas murchando, né? O adipócito é uma célula muito elástica, ela vai acumulando, né, aquela gordura, e se tu consome aquela gordura que está dentro da célula, ela não some, ela só murcha, né? Mas tu não perde um número de células. Por exemplo, uma pessoa que é obesa, se ela emagrecer, ela vai ter a mesma quantidade de células de adipócitos e ela pode voltar a engordar facilmente se ela não mantiver aquele padrão de exercício e de dieta, né? Então, para tu quebrar, para tu de fato perder, tu precisa de algo a mais. Esse algo a mais pode ser, hoje em dia, a parte de estética, que a gente tem muitos tratamentos, com certeza, né, que vão ajudar a quebrar esses adipócitos de fato e a pessoa não volta a inchar eles, né? E procedimentos estéticos que quebrem fisicamente ou quimicamente essas células. E o que tu considera hoje mais efetivo? Estamos curiosos. Então, a gente tem o procedimento de endermoterapia, que é aquele vácuoterapia, onde ele vai estar amassando bem a nossa camada de gordura e, de fato, quebrando os adipócitos com a ajuda de calor também, né? Sim. E tem a mesoterapia, que é a quebra química dessas células, onde a gente vai estar inserindo substâncias que vão estar quebrando a parede desse adipócito, fazendo com que ele extravase o seu conteúdo e entre em apoptose, né? Bem que bacana. É a morte da célula. Eu acho importante a gente fazer um comentário aqui, Lara, a respeito do exercício físico, no sentido assim, algumas pessoas pensam, olha o que tu tá comentando, né? E a interpretação, ela pode ser de diversas formas. Sim. Que com o calor, né, e com esses determinados aparelhos a gente consegue quebrar. Então as pessoas muitas vezes entendem que elas têm que colocar um excesso de roupa para malhar, ou muitas vezes já vi casos de pessoas que colocam aquele papel filme, né, aquele plástico filme na barriga para fazer um exercício com a intenção de diminuir gordura. Exatamente, isso não acontece, né? Porque de fato, quando a gente aumenta a produção de calor do nosso corpo, a gente vai perder líquido, né? Exatamente. A gente não perde gordura. Vai desidratar. Exatamente. Né? O que vai ser pior ainda, muito, né? pior, porque daí tu não tem a água para estar ajudando em todo esse processo com que certeza. Ela é muito necessária, né? E muita gente acha que gordura sai na urina também. Eu já ouvi várias pessoas falarem, eu tô fazendo esse procedimento, minha gordura vai ser eliminada pela urina. Não, gente, a urina não elimina gordura, né? Então, não vai por esse caminho, né, Lara? E eu acho importante relatar isso, né? Porque quando a gente faz exercício, as pessoas tendem a usar muita roupa, né? Sim, e aí fica a dica, quanto menos roupa, né? Quanto mais a gente expor o nosso organismo ao frio, né? E até eu gostaria que tu falasse sobre isso, né? Sobre o inverno. No inverno, então, é a melhor estação para a gente estar perdendo gordura, porque o nosso corpo ele gasta muita energia para poder aquecer, manter o corpo aquecido, né? Então, se a gente fizer um exercício físico no inverno e no verão, no inverno a gente vai estar gastando mais energia, né? Com certeza. Sem contar que no inverno a gente também consegue fazer uma dieta melhorada, né? Então, sem dúvida, né? O metabolismo já é mais ativo, né? Só que, no entanto, muitas pessoas entendem o contrário, né? Acabam consumindo mais alimentos durante o inverno. Pois é. Lari, para finalizar, o que são calorias para as pessoas entenderem um pouquinho, né? Sim, as calorias, na verdade, ela é uma unidade de medida de energia que está presente nos alimentos, né? Ela serve para indicar o quanto aquele alimento tem de energia de acordo com o que o nosso corpo vai consumir, né? Então, a gente tem essa base de o corpo necessita, em média, de 2.000 calorias por dia e, de acordo com isso, a gente vê na alimentação o quanto aquele alimento vai ter de calorias para a gente estar adaptando a nossa dieta
para exatamente a quantidade de calorias que a gente consome, ou menos se a gente quiser fazer uma dieta, né? É importante frisar sobre isso, que cada organismo é uma sentença, exatamente, né? O que serve como a média, né? 2.500 para homens, 1.800 para mulheres, é uma simples média. Depende muito do seu gasto de energia e das atividades que você realiza durante o dia. Isso, né? E também tem a questão de a mulher, né, necessitar de um percentual de gordura um pouco maior que o do homem, né? Porque a gente tem toda a questão hormonal, a mulher tem a parte hormonal mais oscilante que a do homem, e para fazer o metabolismo desses hormônios a gente necessita de gordura. Então a gente geralmente tem um estoquezinho maior de gordura que os homens, né? E até para o preparo da própria gestação, né? Exatamente. A natureza nos fez com um percentual de gordura maior, esperando que a gente passe por esse processo. Sim. É isso aí, Lara. Muito obrigada pela tua contribuição. Sheila. Assunto bem bacana. Eu acho que todo mundo se interessa em saber, né? Como queimar essa bendita gordura. Ela é importante também. É importante registrar que a gente precisa, né? Os nossos órgãos necessitam, até por uma questão de proteção. Sim. Mas quando em excesso acaba prejudicando o organismo. Exatamente. Não é verdade? Muito obrigada. Obrigada, Sheila. E deixa para nós as tuas redes sociais para o pessoal te encontrar. O meu Instagram é @larames.bmd e o meu contato é 51986-055-664. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo lá. E aí, gostaram dessa reportagem? Então curta, comente, compartilhe e aguarde as próximas. Um grande abraço.